Pronto, segunda parte a respeito dos cavalos agora na lousa. E sem delongas, sem introdução, já vou partir para o estudo então. Eu coloquei a lousa aqui para vocês, deixa eu me colocar num cantinho aqui onde eu não atrapalhe muito. Eu coloquei a lousa para vocês em 4 partes. Então, na linha de cima que você está vendo, é os 7 dias da criação. Depois a gente tem a outra linha que vai falar dos 7 selos. Mais logo abaixo você vai ver a terceira linha que está falando das trombetas, 7 trombetas. E por fim, as 7 taças, né? 7 taças. Então, essa é a configuração que eu consegui encontrar dentro das escrituras e uma maneira bem prática para você visualizar o livro do Apocalipse, não como o sistema faz, como os pastores caídos da nossa era, e entre outros renomados nomes, né, de pessoas que estão à frente de trabalhos evangelísticos, onde tudo é distorcido por conta do dinheiro, né? Uma série de coisas aí que está envolto, né? Mas é engano. E eles vão apresentar, né, a maioria das religiões, do sistema religioso, vão apresentar o livro do Apocalipse olhando apenas para a última semana, como quem diz, a igreja não tem nada a ver com os assuntos relacionados ao livro do Apocalipse. E sendo assim, a igreja inteira, de modo geral, dorme. Dorme e não fica a par da situação. O que Deus está falando, o que Deus está exigindo da igreja. E por conta disso, o povo perece por falta do conhecimento. E eu não estou falando de escatologia. Conhecimento da palavra, conhecimento do Senhor Deus, conhecimento daquilo que está escrito. Não é o conhecimento de alguma coisa que alguém vai revelar, que alguém vai, sabe, de alguma forma se sacrificar para ensinar você. Não, está tudo escrito. Claro que existe o nosso esforço, a nossa parte de meditar, de entender os tempos, tal, decifrar alguns pontos muito difíceis dentro das escrituras, eu entendo tudo isso. Mas que nem este assunto, por exemplo, da forma que eu vou passar aqui para vocês, vai ficar mastigadinho, vai ficar fácil de você entender e você olhar para o livro do Apocalipse e visualizando ele começando o cumprimento dele na ascensão de Cristo, não na última semana. Beleza? Então vamos lá. Tô com uma mini régua aqui que ela vai servir de vez em quando se eu precisar dar uns rabiscos aqui na lousa. Tomara que não precise, porque já tem bastante informação na lousa. Quanto mais informações você tem na lousa, no papel, mais difícil fica a compreensão e a associação dos pontos, sabe? Das conexões que precisam ser feitas. Então, logo no primeiro dia, lá no Gênesis capítulo 1, você vai ver que Deus disse, haja luz, né? E houve separação de luz e trevas. Segundo dia, Deus criou o firmamento. No terceiro dia, Deus criou terras e mares. Quarto dia, os luzeiros, né? Sol, lua e as estrelas, sejam eles para tempos determinados, para dias e anos, estações, etc. E para sinais, inclusive, né? Quarto dia da criação. Veja que o quarto dia da criação, ele já vai dar um link para nós com o primeiro selo. Tá entendendo? Mas vamos seguindo lá em cima, já que a gente volta para o quarto dia da criação. Ou melhor, vamos explicar melhor aqui esse quarto dia da criação. Quando Deus cria os luzeiros nos céus, embaixo do firmamento, inclusive, o luzeiro não fica em cima do firmamento. O luzeiro fica embaixo do firmamento para alumiar a terra, para clarear a terra. Assim como você coloca uma lâmpada no teto para clarear o ambiente onde você está. É o mesmo princípio. Deus criou aqui o nome Sol para clarear a terra, só que, na verdade, no primeiro dia, quando ele disse haja luz, teve tarde e teve manhã. Se teve tarde e teve da manhã, teve sol. Ou seja, teve sol no primeiro, no segundo e no terceiro dia. No quarto dia, ele quis mostrar algo a mais a respeito do significado do sol ou da luz, que ele disse haja no primeiro dia. Haja luz. E para essa luz se manifestar, então ela veio a se manifestar no quarto dia. Assim como, já que a gente vai
esclarecer melhor, né? Então, no quinto dia da criação, Deus foi criar o quê? As árvores, os animais, toda a natureza, vamos falar assim. Não dá para enumerar aqui, né? Que são muitas coisas que Deus falou. No sexto dia, Deus formou o homem. Aqui, na ótica de Deus, quando ele fala que formou o homem no sexto dia, é Cristo com a igreja formado, o corpo de Cristo formado no sexto dia, para que no sétimo dia Deus descanse. Não é assim que a gente medita na palavra de Deus, que o milênio, o milênio é o sétimo dia da criação, é o sétimo milênio, onde Deus vai descansar da sua criação, da sua obra? Então, no sexto dia já está contemplado aqui, no caso, esse homem aqui está falando de Adão, mas na realidade Deus quer que a gente enxergue Cristo formado, certo? A igreja toda formada no sexto dia, para que no sétimo dia ele descanse. Só que a palavra descanso não é o estudo agora, não é o momento, a gente vai falar mais dela quando a gente estiver meditando a respeito do sábado, que provavelmente será o próximo assunto a ser gravado. Então, a palavra descanso, ela tem várias vertentes e vários significados, né? E Deus cessou, e Deus parou, e Deus não quis mais fazer nada, e outros vão dizer que é um descanso na alma, é um descanso de prazer, né? Mas não é isso. Isaías fala que Deus não se cansa e nem se afadiga. Remover montanha, soprar o vento, criar isso, fazer aquilo outro, para Deus ele não se cansa, é algo natural para ele. Assim como eu respiro. Eu não me canso para respirar, entende? Então a palavra descansou, na verdade, é celebrou. Assim como quando você faz uma reforma em uma casa e você quer num estabelecimento comercial e você quer inaugurar aquele estabelecimento, você vai celebrar, você vai marcar um dia e vai fazer uma festa, vai dar um churrasco, vai ter bebida, você vai convidar pessoas para divulgar o seu negócio e aquilo se torna uma celebração. Tanto é que o sétimo dia que a gente fala que é o descanso é a festa dos tabernáculos. Então Deus celebrou no sétimo dia, porque ele não precisa descansar, porque ele não se cansa. Celebrou. Só essa palavrinha que celebrou já muda muita coisa na palavrinha descanso, ok? Beleza, fechou aqui, né? Sétimo dia da criação, Deus celebrou. É a palavra mais apropriada quando você reúne todas as informações a respeito de inauguração para o milênio, ou quando Deus termina de formar o homem, que é Cristo, isto é, a sua igreja. Voltando aqui, então você tem aqui 7 selos, né? No vídeo anterior a gente falou a respeito do primeiro, segundo, terceiro e quarto selo, resumidamente, mas a gente leu alguns textos, inclusive. E se você, caso não viu, depois que você vê essa parte, vá lá, procura aqui no canal. Eu vou deixar um card em algum lugar aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui embaixo, ou até mesmo lá no meu comentário fixo, ou na descrição, vai estar o link da primeira parte, ou uma tela final. De alguma forma, vai chegar para você a informação da primeira parte, onde eu li textos que falam do primeiro cavalo, do segundo cavalo, terceiro cavalo e quarto cavalo. Numa linha do tempo, isto é, os 4 cavalos, que são 4 selos, é a obra de Cristo. Isto é, tudo que Deus falou por meio dos profetas, no livro da lei e nos salmos, coisas assim, bastante, às vezes até difíceis de entender, e que Cristo precisa cumpri-las. Então, quando Cristo chega aos céus, ele começa a dar cumprimento. Então ele começa a abrir os selos. Os selos começam a abrir a partir do momento que ele chega no céu. Não vai abrir o selo daqui uns dias ou daqui uns anos, quando a última semana entrar. Você entendeu? Porque o sistema religioso em si, a igreja de forma quase geral entende assim, não. Quando chegar na última semana, vai abrir o primeiro selo, vai sair o anticristo, sabe? É essa leitura que eles têm, é essa visão que eles têm do livro do Apocalipse. Quando Deus, na verdade, está mostrando o que aconteceu com Jesus quando ele adentra os céus. É assunto aos céus, é coroado e começa a festança, a adoração a Deus, a Jesus, por meio da sua obra na cruz, e tudo aquilo que desencadearia cumprimentos de profecias, que está relacionado aos 4 cavalos, que são os 4 selos.
E esses 4 selos, então Jesus abre o primeiro selo. O que acontece quando abre o primeiro selo? O Espírito Santo é enviado para a terra, Pentecostes. Sim, automaticamente os 4 cavalos saem junto, porque são os 4 ventos dos céus, que está lá em Zacarias capítulo 6. Eles saem de 2 montes de bronze, mas na realidade da presença de Deus. Então eles saem a cavalgar a terra. Então, automaticamente, já falei isso na primeira parte, então eu não vou repetir, né? Ou seja, então você tem uma linha do tempo aqui, certo? Até o 4º selo, ou até chegando aqui no 4º selo, uma linha do tempo onde vai falar de 2000 anos de história. Então, primeiro, segundo e terceiro selo está falando de 2000 anos de trajetória do povo de Deus e do trabalho de Cristo e das profecias que Cristo está cumprindo. Como ele disse, eu vim para cumprir a lei, os salmos e os profetas. Ou, além de cumprir, ele ainda vem para dar o significado real, o sentido, sabe? As coisas que estavam ocultas, as coisas que estavam complicadas, ele veio para descomplicar. Ele veio para colocar o pingo no i, né? Então você tem a linha do tempo aqui, 2000 anos de trajetória. Esses 3 primeiros selos são chamados por Jesus também de princípio de dores. O princípio de dores não vai começar aqui, perto do início da última semana. O princípio de dores começa quando Cristo ascende aos céus. Quando ele envia o Espírito Santo, e o Espírito Santo começa a adentrar dentro do ser humano, começa o processo de uma gravidez. E a gravidez tem seus cuidados, tem seus desafios. Você observa a mulher grávida no tempo da sua gestação até chegar perto da hora do bebê nascer, são várias complicações que acontecem com a mulher que está gerando a criança. Princípio de dores. Então, esses 3 selos falam do princípio de dores do qual Jesus se refere, e não princípio de dores antes de entrar para a última semana. Pegou? Beleza. Então, quando chega no 4º selo e vem esse cavalo, que tem o nome de morte, o inferno o seguia. O inferno o segue, né? Então, esse cavalo aqui, o cavalo verde, que está representado na morte, sim, ele quando ele entra, chega no seu auge, onde a 4ª parte da terra é morta, a gente está começando a entrar nas trombetas, tá vendo? Lá no 4º dia da criação, quando Deus falou a respeito do sol e da lua e das estrelas, ou exércitos dos céus, a gente estava entrando, na verdade, no primeiro selo. Até esqueci dessa informação. Então, quando a gente chega no primeiro selo, no momento do primeiro selo ser aberto, como é que se diz aqui? A manifestação do sol é os dias da carne de Jesus. Ele nasceu como um sol da justiça para nós. Ele nasceu em nossos corações, como Pedro fala. Tem outro o apóstolo que fala, que eu não me lembro, acho que é Pedro mesmo. Pedro tem mais um. Malaquias fala, mas Malaquias já fala da vinda de Cristo, da volta dele, né? Que ele vai trazer salvação, mas salvação em suas asas e cura, mas é na vinda já dele, segunda vinda, né? Então, olha só, o sol que foi demonstrado no 4º dia da criação, quando Deus estava falando a respeito dessas coisas, num 4º milênio também, que é uma ideia para você trabalhar os milênios, né? Nós estamos aqui no 6º milênio, ou perto dele, né? Certinho? Então, no 4º milênio, Cristo veio e abriu os selos. E ele abrindo os selos, que a gente sabe que é Cristo no homem, esperança da glória, inicia-se o processo de princípio de dores, do qual Jesus se refere. Paulo fala em Gálatas, né? Do qual eu sofro dores de parto até Cristo ser formado em vocês. Ou seja, Paulo tinha princípios de dores também, assim como todo qualquer um que está na frente de um trabalho, que existe pessoas sendo ensinadas de alguma forma. A pessoa que está na frente do trabalho, ela sofre dores de parto. Com certeza, não tenha dúvida disso. Eu que o diga. Então você tem princípio de dores. Jesus veio, abriu selos, manifestou a realidade, ele trouxe o significado do sol sendo
apresentado no quarto dia, mas o Sol, na verdade, ele já estava aqui presente no primeiro dia, certo? Então, quando ele chega no quarto milênio, não significa que os outros milênios ele não estava presente, ele estava presente, mas oculto, entendeu? Mas ele manifestou-se no quarto milênio. Princípio de dores. Quando chega no quarto selo, é porque a gente está dentro da última semana. Dentro. Já entrou para dentro da última semana. E a quarta parte da Terra que o cavalo verde vai matar não é só na última semana. Aqui já começa a morrer pessoas. Uma quarta parte da Terra. É bastante. Bastante pessoas. Então, desde quando ele ascende aos céus e inicia-se o trabalho de cumprimento de profecias, para os cavalos a cavalgarem a terra, então a quarta parte está sendo morta. A quarta parte da terra está sendo morta pelo cavalo verde. Ok? Que também é trabalho de Cristo. Assim como Deus trabalhou na terra do Egito. No dia que ele, na 10ª praga, que ele entrou na terra do Egito, passou na terra do Egito e matou os primogênitos. É a mesma ideia. Só que agora a gente está entendendo o porquê que os primogênitos estão sendo mortos. Ou porque foram mortos. Porque houve rejeição. Entrou para a última semana. O cavalo verde está atuando. Mais ainda, né? E a gente está no tempo das trombetas. Isto é, já no quarto selo é mostrado para nós a primeira trombeta sendo tocada. Onde as árvores vão começar a ser queimadas. 1/3 das árvores, 1/3 da terra e 1/3 das ervas verdes são queimadas. A gente falou bastante disso aqui, né? Nas partes anteriores, não do estudo do cavalo, mas lá no assunto do deserto. Depois você vai ter a segunda trombeta, né? A segunda trombeta que vai danificar o mar. Então você vai ver que o mar é danificado na segunda trombeta. Os rios na terceira trombeta. Quando você chega na quarta trombeta, os poderes dos céus são abalados. Olha só. Na quarta trombeta, os poderes do céu são abalados e a gente tem um link, já com a primeira taça sendo derramada. Quarto poderes do céu significa que já passou da metade da semana. Assim como quando abriu aqui o quarto selo, a gente já está dentro da última semana e, como que eu vou dizer aqui, já estamos para frente do sexto, estamos adiante no finalzinho do sexto dia, né? Assim como quando o Sol veio à existência no quarto dia, ou manifestou-se no quarto dia, ele está à frente ele está para frente da metade. Porque se ele se manifesta entre o 3 e o 4, na metade do terceiro dia, então nós teríamos 3 dias e meio aqui, para chegar no sétimo, e 3 dias e meio desde a criação. Não, mas passou-se 4 dias. No quarto dia ele apareceu. O Sol veio a manifestar. Assim como no selo. Vocês estão entendendo? No quarto milênio que ele veio. Isto é, já passaram-se 3.000 anos para trás, antes de Cristo chegar. Ele chegou no quarto milênio. Na frente de Cristo só tem mais 2 milênios, dos quais a gente está falando dos 2.000 anos aqui, ó. Tá vendo? Porque o sétimo já é milênio, não entra nessa conta nesse ângulo que a gente está pegando aqui. Então, os poderes do céu são abalados na quarta trombeta e a primeira taça, que no caso já vem um primeiro ai. Nos portadores da marca da besta. Pode ler lá para você ver, na primeira taça. Aos portadores, quando o anjo toca, derrama sua primeira taça, vai aparecer na pele, né, nos portadores da marca da besta. Portador é quem carrega. A marca pode ser carregada ou no braço, no punho ou na testa. Assim como a mensagem, assim como o selo, né? Eu sou um portador do selo de Deus. Mas também eu posso ser um portador da marca da besta. Eu não posso ver o futuro. Eu não quero ser isso. Eu não quero isso. Mas Deus o sabe. Então, os portadores da marca da besta, ou seja, a metade da semana, já ficou para trás. Percebe? Úlceras, né? Eu marquei aqui um texto em Êxodo 9 e eu quero ler para vocês. Lá no Egito, foram 10 pragas derramadas sobre o Egito, sobre Faraó e os egípcios, né? Se fosse a gente demarcar uma metade do tempo, comparando as 10 pragas
com as 7 trombetas mais 3 ais, vai dar um total de 10 pragas, certo? 10 consequências, né? 10 toques de rebate de trombeta que as duas testemunhas vão repassar, vão passar para diante, né? Olha só, na sexta praga, não é na metade, a metade é a quinta praga. Na sexta praga, olha só o que Deus falou para Moisés. Êxodo 9, do 8 ao 11, diz assim, ó. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão, apanhai as mãos cheias de cinza do forno, e Moisés atire-a para o céu diante de Faraó. Ela se tornará em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em tumores que se arrebentem em úlceras nos homens e nos animais e por toda a terra do Egito. Eles tomaram cinza do forno e se apresentaram a Faraó. Moisés atirou-a para o céu, e ela tornou-se em tumores que se arrebentavam em úlceras nos homens e nos animais. Verso 11. De maneira que os magos não podiam permanecer diante de Moisés, por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó e este não os ouviu, como o Senhor já tinha dito a Moisés. Então veja que aqui, nesse contexto aqui, já passou da metade do tempo, né? Se fosse falar se ia acontecer dentro de um ano, todas as pragas do Egito, por exemplo, eles estariam no sexto mês aqui, sabe? Passou da metade do tempo do julgamento de Deus na terra do Egito. Assim, você olhando para o livro do Apocalipse, que são a última semana que está falando de 7 anos, e que a metade da semana vai dar 3 anos e meio, ou seja, 3 anos e meio ficou para trás. Agora você está na quarta trombeta, mas já caiu a primeira taça, ou o primeiro ai. Já foi derramado aos portadores da marca da besta. Aí lá no quinto, vamos pegar aqui no selo, né? Aí o quinto selo, porque a gente trabalhou até o quarto, né? Então vamos ver o que está acontecendo no quinto selo. No quinto selo está acontecendo, mostrando os mártires, né? Os santos clamando debaixo do altar, clamando por vingança. Quinto selo. O que está acontecendo no quinto selo com relação às trombetas? Em que pé que a gente está nas trombetas? Nas trombetas a gente vai estar também, meio que alinhado, porque na quinta trombeta, que ele está lá em Apocalipse 9, a estrela caída, que ela cai na terceira trombeta, ela cai lá na fonte das águas, né, dos rios, as águas se tornam amargas, né, e depois tem mais consequência dessa estrela, né, que na verdade está falando do anticristo caindo aqui também, ó, metade da semana aqui, ó. Ele abre a poço do abismo porque ele tem a chave e ele solta lá os escorpiões, todo tipo de sorte de demônio lá para a terra para atormentar os homens por 5 meses. Os santos estão morrendo no quinto selo, mas também na quinta trombeta eles estão sendo atormentados, fogo cruzado. Consegue acompanhar aí? Já no sexto selo, os homens estão se escondendo nas cavernas. Por que eles estão se escondendo na caverna? Agora eu vou passar para cá. Por que os homens escondem-se nas cavernas no sexto selo? Porque na sexta trombeta foi solto os 4 anjos lá na cabeceira do rio Eufrates. E eles foram preparados para aquele dia, ano e mês, ou para aquela hora, para matar a terça parte dos homens na terra também, né? Então os homens se escondem aqui, mas por que eles estão escondendo aqui no sexto selo? Porque os anjos foram soltos, os demônios foram soltos para matar realmente. Mas esses demônios não conseguem matar a totalidade, né? Porque quando Cristo chega e glorifica a igreja, ele manda ir buscar os que estão escondidos nas cavernas, nos lugares, ou seja, eles escaparam dos escorpiões, dos flagelos, dos tormentos, mas não escaparam de Cristo. Sexta trombeta, né? Então, pegando aqui uma linha do tempo de novo, lá em cima, né? O sétimo dia da criação, Deus celebrou. No sétimo selo, os céus começam a se encolher como um pergaminho, as estrelas caem do firmamento, o sol se torna negro como um saco de cinto, a lua fica toda vermelha, todo aquele episódio lá que é narrado, grande terremoto, vozes, trovões, etc. Sétimo selo. Aí na sétima trombeta, Cristo vem.
como é falado em Apocalipse 11. O anjo tocou a sétima trombeta e ele passou a reinar. Passaste a reinar. Uma série de informações que tem lá, né, na sétima trombeta, porque Cristo veio. E na sétima taça, a queda da grande Babilônia, porque o anjo vai falar lá em Apocalipse 18: caiu a grande prostituta, a grande Babilônia. E caiu a cidade das nações. O que mais que nós temos aqui embaixo? Informações, né? Aqui na primeira taça, que ela está alinhada com a quarta trombeta, apareceu úlceras nos portadores da marca da besta. Na segunda praga, ou melhor dizendo, na segunda taça, que está dentro dessas trombetas aqui, não tem como a gente alinhar agora, o que está acontecendo? O mar se torna em sangue. Na terceira taça, os rios se tornam sangue. No quarto flagelo, o sol recebe poder para queimar os homens. E os homens blasfemam o nome de Deus, blasfemam o lugar da sua morada e não se arrependem dos seus pecados. Quinta taça. O reino da besta se torna em trevas, por conta que. Deixa eu ver aqui, ó. Não. Onde que tá? Aqui. Na quinta trombeta foi solto os escorpiões, os demônios. Automaticamente, lá na quinta taça, o reino se torna em trevas, a escuridão, tanto coisa espiritual, né, coisa pesada. Então ele vai se tornar em trevas, né, o reino da besta. O sexto selo vai falar do Eufrates se secando. E aqui é um ponto que eu vou falar aqui eu vou falar do Eufrates e vou falar dos rios e do mar. Ou seja, segunda taça, terceira taça e sexta taça. Vamos falar um pouquinho da sexta taça. O Eufrates se seca para preparar um caminho dos reis que vêm do Oriente, que para mim é povo de Deus, porque Isaías 11 está falando que Deus vai destruir totalmente o braço do mar do Egito e com a força do seu vento vai mover a mão contra o Eufrates, dividir em 7 canais, de sorte que qualquer um pode atravessar de sandálias. E aí daí então a conclusão, né, tanto antes quanto depois, ainda fala que o objetivo de destruir Mar e o Eufrates, ou fazer eles se secarem, é para preparar o caminho plano do povo que está na Síria para ir para Israel e do povo do Egito para ir para a terra de Israel. Ou seja, o objetivo da destruição, tanto no rio quanto no mar, é preparar um caminho para o povo de Deus. É o povo de Deus que vai em direção à terra de Israel. É o povo que vai retornar. Inclusive, a palavra Apocalipse também tem uma raiz no original que é o significado de retorno. Apocalipse também tem a vertente, né, do significado de revelar, ou seja, o livro do Apocalipse, o livro da revelação, mas também é o livro que mostra o retorno do povo. A palavra, na verdade, que eu estou buscando aqui na minha memória é galut. Acho que é isso mesmo. Depois vocês pesquisam aí a palavra galut, que significa retorno, que no grego é o Apocalipse. Eu acho que é isso mesmo. É um estudo que eu fiz faz um tempo já e eu estou me recordando dele agora. Então, o Eufrates se seca para o povo vir. Não é os reis, no sentido, a China, a Rússia, aqueles exércitos que vão para pelejar, não. Porque senão entraria em contradição com Isaías, né? um dos profetas que fala do Eufrates se secar. Em contrapartida, ou não em contrapartida, mas dentro do tema, agora a gente tem aqui a segunda e terceira trombeta, que também está falando do mar e rios, que para mim o Eufrates deve estar junto, não tem como ele ficar separado, né? Inclusive, quando entra para a última semana, os rios já estão secos, né? Começa por aí, porque não está chovendo, sabe? Não está chovendo. As duas testemunhas já encerrou o céu para não chover. Então, os rios já estão secos. Automaticamente, o Eufrates já vai estar seco. Então, quando chega na metade da semana, que para mim fica entre a segunda e a terceira trombeta, a metade da semana. Ou melhor dizendo, na terceira trombeta, porque é onde a estrela Absinto cai, né? O anticristo sendo jogado para a terra, na metade da semana. Para mim tá aqui, ó. E quando o anticristo chega, ele recebe poder, se reúne com os reis lá, a besta se une, tudo, casamento lá místico.
termina o trabalho das duas testemunhas e fica subentendido que chove novamente. De alguma forma chove novamente, o tempo volta ao normal. As coisas começam a voltar ao normal. E as coisas voltando ao normal, os rios começam a encher, o mar que tinha sido secado, para abertura lá para o povo passar, ele começa a receber água, porque toda a água que cai no rio vai em direção ao mar. Ele não vai voltar no seu nível, que era como antes de entrar para a última semana. Mas ele vai ter um pouco de água, né, no mar. Porque senão não faz sentido. Se o mar é seco, aberto, de alguma forma, a terça parte dele é destruída aqui na segunda trombeta. Quando chega na segunda taça, o mar se torna em sangue. É claro que não precisa ter água para se tornar em sangue, né? Não sei se é por causa das pragas. Aí a gente vai chegar, vamos meditar um pouco mais e a gente vai chegar na informação. Como que o mar vai se transformar em sangue se ele já estava seco na segunda trombeta? Ou se ele foi expulso, né? Deus fez com que ele recuasse um pouco e depois soltou para ele voltar. Então a gente vai ter que chegar a um bom senso aí para encaixar a informação, inclusive sobre o Eufrates. Se ele secou antes de entrar para a última semana, da metade da semana para frente enche e quando chega na sexta taça ele se seca novamente para preparar um caminho para o povo que está vindo. Mas aí parece que fica contraditório. Como que o povo está vindo na sexta taça, sendo que o povo já foi para o deserto na segunda trombeta? Na segunda para a terceira trombeta, o povo já está indo para o deserto. Quem que é esse povo que está vindo na sexta? Entende? Então, na realidade, a gente precisa conjugar e chegar num bom senso de harmonizar que quando o sexto flagelo está se referindo ao Eufrates se secar, ele tem duplo comprimento. Por exemplo, quando entra para a primeira, na última semana, o Eufrates já está seco, assim como os outros rios, sabe? Muita coisa ruim está acontecendo na Terra. Já meio que deu cumprimento no que Isaías falou. Ok? Então, na verdade, o sexto selo seca sim o Eufrates, mas é para dar um comprimento dentro da linha do tempo, para que, como quem diz, os reis que vêm do Oriente é o povo de Deus. Não tem como não ser. É o rei que vem do norte, né? No caso, os reis que vêm do norte, as 12 tribos, o reino do norte, é Efraim. É o povo de Deus, né? É o Israel de Deus voltando no sexto selo. Só que, na verdade, eles já voltaram. Eles já estão na terra de Israel. Né? Na segunda trombeta, para a terceira, eles já estão indo para lá. Mas muitos, né, são enviados, né? Aí eu não sei se eles são enviados a partir do deserto ou se na sua jornada, desde a sua saída, da sua marcha, eles começam a ser enviados. Sabe, do meio do caminho vai para um lugar, vai para outro, e eles ficam no meio das nações cumprindo profecias, cumprindo o que Jesus falou. Vocês serão levados na presença de reis, de governantes, etc., para dar testemunho em meu nome. Porque o evangelho precisa ser pregado em todas as nações para vir o fim. Então, sim, pode ser que seja uma pequena minoria que está espalhada ainda lá no meio das nações, porque foram para morrer e, de alguma forma, sobreviveram, estão voltando no sexto flagelo, para chegar aqui, né, e se cumprir o que Paulo fala em 1 Coríntios. Nós que estivermos vivos, seremos transformados, porque primeiro já aconteceu o toque da sétima trombeta, os mortos já ressuscitaram, agora nós que estamos vivos, seremos transformados e levados entre nuvens, junto com aqueles que ressuscitaram já estão lá. E ali vai acontecer nossa reunião com ele, e daí em diante estaremos sempre com o Senhor, etc. Então, é necessário a gente meditar um pouco mais a respeito do sexto flagelo que está falando do Eufrates, dos profetas que falam do secamento dos rios, e segunda e terceira trombeta, que fala do mar e dos rios. São destruídos parcialmente, são recuados só, porque eles estão se tornando em sangue, na segunda e na terceira taça. Queridos, eu acredito que, eu não sei se vocês conseguiram pegar, eu sei que eu falei bastante coisa aqui, mas eu acredito que vocês conseguiram se localizar pelo menos na linha do tempo, onde Deus começa a falar. Lá do quarto dia da criação, que aponta para os dias da carne de Jesus e a sua ascensão aos céus, dá cumprimento nos selos. Chega no quarto selo, entra para a primeira trombeta, da primeira trombeta vem vindo, papapá, quarta trombeta, primeira taça. Aí quando chega na quarta taça, não tem jeito, querido, sabe?
de descer mais um pouco para ver o que vai acontecer no milênio. Aí não tem mais, né? Eu acredito que aqui fecha mesmo, é o desfecho já. É o desfecho total aí da parte de Deus. Beleza, queridos? Então eu não fechei, não bati o martelo ainda a respeito do Eufrates, né? Até tá faltando texto, na verdade. O texto que vai mostrar pra gente, né? O Eufrates aqui e o Eufrates acolá, certo? Então, queridos, fechou aqui por enquanto a mensagem dos 4 cavalos, embora falei pouco aqui dos 4 cavalos, mas na primeira parte eu falei bastante. Eu acredito que você vai entender da forma que foi lido os textos. Falei um pouco do cavalo branco, li textos. Falei do cavalo vermelho, li textos. Falei do cavalo preto, li textos. E falei do cavalo verde, ou baio, que também li textos. E aí fechou aqui a obra de Cristo, né, nos 4 cavalos. Ou seja, Deus configurou os 4 cavalos na linha do tempo ali da obra de Cristo. Fechou, queridos? Eu sei que faltou alguma coisinha aqui, que eu me esqueci, talvez, de coisas que quando eu estava marcando aqui no rascunho e fazendo o desenho na lousa, bastante informação vai vindo, mas quanto mais informações a gente fala, mais dificultoso fica para quem está começando, para quem está tentando entender o assunto. Então eu acredito que ficou bom até o que eu falei aqui. Com certeza eu vou gravar de novo a respeito dos 4 cavalos, dos selos, trombetas e taças. Acredito que também, com relação aos selos, trombetas e taças, você conseguiu ter uma melhora na sua compreensão, na forma de ler o livro do Apocalipse. Eu acredito que você vai ficar com mais facilidade de entender os tempos ali, da onde é que está dando o comprimento de cada ponto com relação taça, trombeta e selo. Fechou? Deus abençoe, um forte abraço. Permitindo Deus, a gente continua gravando.